Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do Livro dos Abraços, obra-prima, polifônica, plural, repleta de sentidos, afetos e experimentações literárias do grande escritor uruguaio Eduardo Galeano. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que não é a primeira vez que Eduardo Galeano aparece aqui no meu canal do YouTube. Se vocês forem até a playlist Leituras de Vassoler, vocês vão encontrar uma leitura minha em espanhol com fragmentos de la obra Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Essa obra clássica do Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Então vocês podem encontrar essa leitura de Vassoler na playlist Leituras de Vassoler. Esse livro dos abraços vai receber aqui uma resenha minha com muita satisfação, com muita fraternidade, com muita ternura. Eu sempre me dedico muito a fazer, me entrego bastante a fazer os vídeos aqui do meu canal do YouTube. As resenhas de livros, as resenhas de filmes, as leituras de Vassoler, as aulas ao vivo e as viagens de Vassoler. Quero dizer a vocês que eu tenho muita empatia pelo projeto literário artístico do Eduardo Galeano em O Livro dos Abraços. Por quê? Porque me parece que O Livro dos Abraços anima ou responde a uma questão fundamental que eu nutria comigo mesmo, aqui pensando comigo mesmo, há muitos anos, ali no começo da minha graduação, no curso de Ciências Sociais, eu já querendo dar uma continuação para o meu curso no âmbito da literatura. Eu me perguntava, e agora pergunto a vocês também, existe algum gênero poético determinado, a poesia, o romance, a novela, o conto, o ensaio, que conseguiria dar cabo, digamos, conseguiria abarcar melhor as experiências humanas, sejam as concretas, sejam as imaginadas, e na verdade, essa fronteira bastante porosa, híbrida, esse interstício entre concretude e imaginário, haveria um gênero assim, um gênero poético, para nos encaminhar nesse sentido? A minha impressão, já então, eu ali nos meados dos meus 20 anos, quando eu estava fazendo graduação, na primeira metade da década de 2000, a minha impressão era de que não. E aí, quanto mais eu estudava os experimentos das vanguardas literárias, das vanguardas artísticas do início do século XX, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, mais eu percebia que as vanguardas artísticas estavam incorporando para o bojo da arte a pintura, a escultura, a literatura, a música, né, o cinema, uma série de repertórios e técnicas que antes poderiam ser tidos como anti-artísticos. Por exemplo, a colagem de uma manchete de jornal, de uma reportagem de jornal, a linguagem mais propriamente prosaica, uma linguagem como no surrealismo que tentava romper com os enquadramentos da sintaxe para que pudesse se aproximar do fluxo mesmo do inconsciente, o diálogo entre surrealismo e psicanálise. Quando eu pensava sobre isso, um século atrás, né, com esses movimentos acontecendo, eu me perguntava se o ensaio, e eu gosto muito de escrever ensaios, se o ensaio não era uma forma que, desde o seu nome provisório, aberto, poroso, ensaio, aquilo que vai tateando, aquilo que vai se aproximando, como que tangencialmente, como que com a colher da criança que vai mexendo na sopa, segundo o conselho da minha amada avó Nena, que Deus a tenha onde ela estiver, olha meu filho,
vai pegando a sopa pelas beiradas para não queimar a língua. Depois você chega ao coração da sopinha marrom, né? A sopinha de feijão que minha avó fazia. Será que, nesse sentido, formas mais abertas do que fechadas, mais indeterminadas do que determinadas, não poderiam se aproximar com mais êxito, com mais pluralidade do sussurro da vida, do pelo eriçado da vida, da epiderme mesma da vida, do chão sofrido da vida? E eu estou dizendo tudo isso porque o Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, me parece fazer isso à perfeição. São abraços, tanto no sentido da ternura, da aproximação em relação ao coração da vida, com a multiplicidade das experiências, da esperança, quanto também dessa mescla belíssima, plural, polifônica, entre prosa e poesia, entre musicalidade e prosaísmo, entre narratividade mais longa, como o voo do gavião longevo, e uma narratividade mais curta, mais sustada, como o voo, digamos, de um galo ou de uma galinha ali que do chão vão até a ponta da paliçada, da cerca. Vocês percebem? Então, antes de eu continuar a falar sobre o Livro dos Abraços, eu quero mesclar essa resenha de Vassoler com a leitura de alguns trechos do Livro dos Abraços para vocês sentirem, junto comigo, aquilo de que eu estou falando e aquilo que Eduardo Galeano, esse grande autor uruguaio, trouxe à tona. Então vamos lá. O primeiro trecho que eu vou ler para vocês se chama O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. Por aqui vocês já veem que Eduardo Galeano, trazendo esse homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, parece trazer à tona aqui para nós o coração de Gabriel Garcia Marques e a sua mescla de fantasia e realidade, o realismo fantástico, essa transvaloração, essa ressignificação do real por meio da fantasia, que já fizera Saramago em um ensaio sobre a cegueira, e eu falei sobre isso na resenha que fiz aqui nesse meu canal do YouTube sobre o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Saramago traz o elemento fantástico, a cegueira branca, no caso do ensaio sobre a cegueira, para revelar as estruturas mesmas da realidade, de opressão, de individualismo, de alienação das pessoas umas em relação às outras. Aqui, esse homem que sobe aos céus da aldeia de Neguá colombiana, como que enxerga do cume do céu o vale da humanidade e nos vê como pequenas fogueiras. O que é então que ele tem a dizer? O mundo é isso, revelou o homem. Um montão de gente. Um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Com essa aproximação radical entre a natureza humana e a chama, a intensidade da chama, a pluralidade da chama, seus múltiplos caminhos, seus múltiplos acalentamentos, seus múltiplos fulgores, Eduardo Galeano lançando mão de um diálogo cosmológico. Imaginem, por exemplo, nesse caso, o expediente de um grande Mário de Andrade, brasileiro Mário de Andrade,
ao escrever o seu Macunaíma, essa obra clássica que ainda vai receber uma resenha aqui no meu canal do YouTube, indo até os mais diversos logradouros do Brasil. Disse Mário de Andrade, ao invés de cruzar o Atlântico rumo à Europa, rumo aqui à Europa, Mário de Andrade se voltou para dentro do Brasil, foi buscar as narratividades, as cosmologias das nossas comunidades ameríndias, dos primeiros e das primeiras habitantes do Brasil, e foi trazer a percepção do Brasil profundo, do Brasil mais autóctone, do Brasil original sobre si mesmo, a partir das suas percepções, das suas cosmovisões. Aqui, Eduardo Galeano mostra como da aldeia de Neguá, na Colômbia, foi possível apreender a multiplicidade da natureza humana a partir de uma metáfora, a metáfora da chama. Essa metáfora que nos afeta, que queima, incendeia, mas também pode aquecer a nossa comida. É assim que o livro dos abraços envolve vários abraços do afeto e das tomadas de posições artísticas. Eu quero dizer a vocês que o livro dos abraços, como o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, como um livro de poemas de Wisława Szymborska, Carlos Drummond de Andrade, como um livro de aforismos de Friedrich Nietzsche, ou de Karl Kraus, ou de Oscar Wilde, o livro dos abraços é aquele livro de cabeceira, literalmente, ou aquele livro de bolso, que nós vamos lendo por partes, porque é um livro que contém uma totalidade em cada fragmento. De tal maneira que nós precisamos decantar as partes, porque elas já formam todos em nós. E aí, esse livro que é um livro com continuidade descontínua. É um livro que pressupõe aquela reflexão ao longo do dia, ao longo das semanas, aquela tentativa de germinação do grão de trigo. Aliás, Jesus Cristo e Dostoiévski, o grande Fyodor Dostoiévski, usou esse trecho do Evangelho segundo João como epígrafe do seu romance Os Irmãos Karamazov. O grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica só. Mas, se cair na terra, mas se morrer, produz muito fruto. Como assim? O trigo que morre é a negação da semente como potencial do trigal. A morte do grão de trigo é a sua germinação pela terra, é a sua realização como ato do trigo. O trigo como semente é uma potência do trigal. O trigal é a realização mesma da potência da semente. Então, essa ressignificação, essa negação da semente como trigal é o florescimento da vida. E aqui, Eduardo Galeano traz pequenas germinações que são enormes se nós deixamos que elas se decantem em nosso coração, em nossa alma, em nosso sentido, em nossa memória. E aqui eu quero trazer mais um trecho muito bonito para vocês, chamado A Função da Arte, parte 1. E é uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu li esse trecho há muitos anos. À época eu estava estudando para um concurso de professor, vejam só, há muitos anos, vou até dizer o ano para vocês. 2011, há 10 anos, mais de 10 anos, que foi no primeiro semestre de 2011. E havia um texto de uma pedagoga que eu estava lendo, e ela cita esse específico trecho do Eduardo Galeano. Desse trecho eu nunca me esqueci, e agora eu tenho a honra, satisfação máxima, 10 anos, quase 10 anos e meio depois, de trazer esse trecho na resenha sobre o livro dos abraços de Eduardo Galeano. A Função da Arte, vamos lá. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Eu quero dizer a vocês que eu já falei isso numa das viagens de Vassoler. Vocês podem ir até a playlist das viagens de Vassoler e vocês podem assistir a um vídeo da cidade do Porto, em que eu vou pela primeira vez nas viagens de Vassoler a ver aqui o Oceano Atlântico, aqui de Portugal. E eu sinto duas passagens que me parecem muito fortes no cotejo com o mar. A dimensão de que para Carl Gustav Jung, o mar era uma grande metáfora para o inconsciente. E a dimensão de que para Jorge Luis Borges, esse grande autor argentino, quem vê o mar, o vê pela primeira vez
sempre. Por mais que nós vejamos o mar uma série de vezes, o deslumbramento, a imensidão, a dimensão de que somos abarcados como gotas ali pela imensidão do oceano, pelas suas marolas, que são muitas vezes, na maioria das vezes reiteradas. O mesmo Jorge Luis Borges falou que o mar seria pobre na reiteração, na mesma idade de suas marolas, mas rico, imenso na sua enormidade. Que o mar, esse paradoxo, era aquilo que Diego queria conhecer e seu pai Santiago o levou até o mar para que ele o descobrisse. Viajaram para o sul. Ele e o mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Imaginem, você chegar ali ao cume das dunas e deparar com o mar justamente. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava à frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, o menino pediu ao pai: Pai, me ajuda a olhar. Olha, gente, esse trecho aqui me emociona muito. E eu quero dizer que no começo do meu 5º filho literário, do meu 5º livro, o romance de formação em diálogos, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai, eu trouxe uma cena entre pai e filho, diante do mar, inspirada por essa cena do livro dos Abraços de Eduardo Galeano. Porque o aprendizado do olhar, a dimensão de que a natureza humana, a descoberta do humano na experiência, muitas vezes não está pronta, seja para uma coisa tão bonita, para uma vivência tão alargadora do espectro do horizonte, como essa visão do mar, que precisa reconfigurar, transvalorar o próprio olhar, seja para as muitas dores da vida. Porque o livro dos abraços compreende o abraço da felicidade, como numa situação dessa aqui, que eu acabei de ler para vocês, como também no consolo. Quando, por exemplo, no meu livro Metamorfoses, o Ricardinho, aí já Ricardo, adolescente, vê o seu relacionamento com a Marcela terminado. Eles terminam o relacionamento, ele sofre muito, porque a amava profundamente. E aí, essa dimensão de aprender a olhar, que significa também aprender a sofrer, é uma dimensão fundamental da experiência. Eu me lembro, o trecho do Eduardo Galeano, lindo trecho que eu acabei de ler para vocês, do livro dos Abraços, me lembra da capa do primeiro livro que eu li na minha vida. Quando da minha alfabetização mais tenra, em 1988. Aliás, ano do primeiro título do Esporte Clube Corinthians Paulista que eu assisti. Corinthians, salvo engano, Corinthians 1, Guarani 0, jogo disputado, partida final do Campeonato Paulista, disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O gol do Corinthians de Paulo Sérgio Rosa, gol de puro talento, de puro oportunismo, de pura habilidade do grande Paulo Sérgio Rosa, o Viola, centroavante corintiano, um jovem, jovenzinho Viola, começando a carreira dele. E aí, o primeiro livro que eu li foi O Menino que Aprendeu a Ver. E eu me lembro de pegar a capa daquele livro, um livro da Ruth Rocha, grande Ruth Rocha. E eu me lembro de pegar aquela capa do livro e perguntar para a professora, a tia Alzira, grande tia Alzira, um grande abraço para minha professora Alzira Caetano. Professora, mas como assim aprender a ver? Eu já não estou vendo? Eu não tenho que aprender a ver. Para ver eu abro os olhos. Aí a tia Alzira pediu para eu desenhar o 8 no chão. E para eu desenhar o 8 no chão, eu tinha que caminhar em cima do 8 para depois saber. Porque eu fazia 2 bolinhas, ela falou, não pode. Tem que fazer o 8 completo. Ela falou, tá vendo? Tem coisa aí que você consegue ver, mas não consegue trazer à tona a partir da sua cabeça. Ou seja, você imagina um 8, mas ainda você não sabe desenhar, então agora você está aqui para aprender. E é assim que se aprende a ver.
não só vendo, não só recebendo a realidade que vem até você, mas decodificando a realidade como um mapa, como uma trilha do tesouro, como um mapa ali que o pirata utiliza para chegar até o coração do tesouro. E é assim que eu entendi que aprender a ver com a leitura era largar o mundo, expandir horizontes, expandir fronteiras, dar um abraço maior no mundo, como o grande Eduardo Galeano fez com o seu livro dos abraços. E é por isso que o livro dos abraços de Eduardo Galeano tem tudo a ver com o coração das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das viagens de Vassoler, das leituras de Vassoler e das aulas que eu ministro nesse meu canal do YouTube. É um sentido de amor pela imaginação, pela poesia, pela literatura, pelo conhecimento, um sentido de tentativa de expandir a vida para além do embotamento a que esse tipo de sociedade coisificada, mercadológica, nos relega. É assim que Eduardo Galeano traz o ímpeto do artista, que é o ímpeto da solidariedade, da visão, ainda que trazendo à tona momentos de sombras, os muitos momentos de sombra que nós temos como seres humanos. Então, o abraço é um abraço terno, é um abraço de consolo, é também a impossibilidade do abraço em face da dificuldade do perdão, da desculpa. Grande Eduardo Galeano, trazendo à tona uma significação para o projeto desse meu canal no YouTube, no livro O Livro dos Abraços, cuja leitura eu recomendo entusiasticamente a todas e a todos vocês. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e tornando-se justamente um apoiador ou uma apoiadora segundo sua possibilidade financeira, vai poder apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de livros aqui no meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!